Eu realmente tenho a sensação de que Trump e Netanyahu são, neste momento, os dois homens mais perigosos do planeta. O Donald Trump enganou completamente os eleitores dele, aquela base do Make America Great Again. Isso é uma traição, e uma traição dolorosa. O que muita gente está percebendo agora é que o Trump não consegue resolver um problema que antes simplesmente não existia. É evidente que essa guerra não tem nada a ver com o programa nuclear iraniano. Então, do que se trata de verdade? Gegen den Strom. Zur Person. Hallo bei Gegen den Strom. Olá, bem-vindo ao Contracorrente. Aqui a gente apresenta posições e perspectivas que a mídia de propaganda prefere esconder. Ele é historiador e pesquisador da paz. Acredita que a família humana, como ele costuma dizer, não vai se deixar arrastar para novas guerras. Por isso, os fomentadores de guerra e seus ajudantes acadêmicos o difamam, chamando-o de teórico da conspiração. Eu mesmo conferi o trabalho dele, tomando como exemplo os exércitos secretos da OTAN, cortava sob serviço da OTAN, e o resultado foi claro, tudo estava certo. Bem-vindo, Daniele Ganser. Oi, Patrick, que bom que você veio me ver. Eu gostei muito do seu trabalho. Obrigado por tirar um tempo para falar com a gente. A gente se trata por você, né? Nos conhecemos há quase 10 anos e trabalhamos juntos, com prazer e de forma bem próxima. Daniele, o chanceler federal disse que Israel está fazendo o trabalho sujo por nós. O presidente americano Donald Trump disse: "Eu vou bombardear o Irã de volta à Idade da Pedra, onde ele pertence." Ele quer destruir uma civilização. Foi o que ele escreveu no Truth Social, o canal dele. Que pensa cabeça em ouvir isso? Eu tô chocado, como muita gente também. Olha, eu acho que o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, é uma grande ameaça para a paz mundial, sem dúvida. Ele cometeu um genocídio na faixa de Gaza e agora, junto com o presidente americano Trump, invadiu o Irã no dia 28 de fevereiro de 2026. E sabe, o Trump e o Netanyahu já tinham invadido o Irã antes, em junho de 2025, na chamada Guerra dos 12 Dias. Ou seja, foram duas violações bem claras do direito internacional. E, sinceramente, eu esperaria de um chanceler alemão, seja o Merz ou quem quer que esteja no poder, que dissesse claramente: os Estados Unidos e Israel violaram o direito internacional. Isso é condenável. São guerras de agressão. Mas nada é mais difícil para o governo alemão do que criticar Israel e os Estados Unidos. São fracos? Eu acho que sim. Falta princípio. Não dá para dizer: a gente critica a invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. Eu também critico. Na minha opinião, foi ilegal. Mas, e aí eu li o seu trabalho com muito interesse, o livro dos dois lados da frente, a gente precisa lembrar, houve a expansão da OTAN para o leste, houve o golpe de 2014, quando Yanukovych foi deposto e tirado do poder. E houve também os atiradores de elite na Praça Maidan. Ou seja, na invasão russa da Ucrânia, dá para dizer que foi uma violação do direito internacional, mas que foi provocada pela expansão da OTAN para o leste. Nesse caso aqui, com o ataque ao Irã, eu não vejo dessa forma. Na minha opinião, é realmente uma guerra de escolha, um conflito que Netanyahu e Trump decidiram iniciar, com consequências muito graves e de longo alcance. E a gente ainda fica se perguntando o que vai acontecer depois. Mas eu acho que os europeus, não é só o Merz que é fraco por não criticar isso. Também temos o Macron, o presidente da França, que não condenou claramente essa ação. Nem o Keir Starmer, o primeiro-ministro do Reino Unido, condenou isso de forma clara. Sinceramente, eu preciso dizer, os únicos europeus corajosos neste momento são os espanhóis. O Pedro Sánchez é o presidente lá em Madrid, e ele disse duas coisas.
Primeiro, ele afirmou que no dia 28 de fevereiro de 2026, o ataque de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã é uma violação do direito internacional. E nisso, o Pedro Sanches está absolutamente certo. E segundo, ele disse que os Estados Unidos não podem usar as bases militares na Espanha para atacar o Irã de forma contrária ao direito internacional. Na minha opinião, essa é simplesmente a única posição sensata. Esses outros políticos europeus, digamos assim, que seguem os Estados Unidos, talvez Max Weber, como ele mesmo formulou, chamaria isso de a carapaça de ferro da submissão. Será que essas pessoas são submissas aos Estados Unidos? De certa forma, parece que eles simplesmente não têm coragem. Essa é a minha impressão. Sabe, por exemplo, a gente viu aviões americanos sendo destruídos na Arábia Saudita por drones iranianos. Então, primeiro vem o ataque de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã. Isso já é ilegal, não precisa nem discutir muito. Alguns me disseram, mas o governo do Irã também não era grande coisa, eles tinham pena de morte. Eu pessoalmente sou contra a pena de morte. Claro que inocentes foram executados no Irã, isso é fato. Mas também não dá para bombardear os Estados Unidos só porque eles têm pena de morte e já executaram inocentes. Então, para mim, o mais importante é respeitar o direito internacional antes de qualquer coisa. E o artigo 2 diz o seguinte: os membros da ONU, de todos os 193 países, se comprometem, e isso é uma citação, a não usar nem ameaçar com o uso da força em suas relações internacionais. Eu destaquei isso com bastante clareza no meu livro Guerras Ilegais. Por isso eu digo que esse deveria ser o primeiro ponto de referência. Depois, aviões militares americanos fizeram escala em Ramstein, seguiram para a base aérea Princess Sultan, na Arábia Saudita, e de lá participaram dos bombardeios ao Irã. E a Alemanha não deveria permitir isso, se posso colocar dessa forma. E o que acontece é que na ARD e na ZDF, por motivos que você conhece melhor do que eu, não se fala nada sobre o fato de que as bases militares alemãs estão sendo usadas pelos Estados Unidos para essas guerras ilegais. A minha impressão é que aqui não se transmite o que interessa ao público, e sim o que os chefes querem ouvir. Será que esse moralismo é, na verdade, um tipo de oportunismo? Eu acho que sim, porque seria super interessante para o público ver um programa da ARD sobre isso. Olha só. Temos o Irã, que foi atacado por Trump e por Netanyahu. Isso poderia ser mostrado. Poderiam mostrar também onde ficam as bases militares americanas. Elas estão no Iraque, no Kuwait, no Bahrein, nos Emirados, no Catar, na Arábia Saudita, mas também estão aqui na Alemanha. A mais conhecida é Ramstein, mas existem muitas outras. Vamos pegar Ramstein como exemplo. Além disso, há bases militares na Itália e na Espanha. Teria sido ótimo mostrar isso para as pessoas. Aqui está o mapa, aqui estão os fatos, essas são as bases militares e é assim que elas foram usadas. Mas a gente não ouve falar disso, não vê nada sobre isso. Eu pesquiso essas coisas, eu sei que você também pesquisa, mas a gente tem uma dificuldade enorme para realmente levar isso ao público. Na prática, só pelos canais do YouTube é que conseguimos explicar isso para as pessoas. E eu realmente acho que é uma tendência. As pessoas começam a dizer, por que eu ainda deveria assistir à TV pública, se as coisas realmente interessantes nem são reveladas lá? Nos Estados Unidos, por exemplo, está acontecendo uma discussão super dinâmica, iniciada pelo youtuber Tucker Carlson, que tem 5 milhões de inscritos. E ele simplesmente diz, gente, a gente precisa falar sobre a influência de Netanyahu sobre Trump. Ou seja, é sobre a influência de Israel nos Estados Unidos. E esse debate é muito, muito mais interessante do que o que vemos aqui nas nossas mídias da ARD, ORF ou SRF. O que também não se ouve por aí é que os Estados Unidos mantêm cerca de 800 bases militares espalhadas pelo mundo. E, segundo um estudo da Universidade Brown, nos Estados Unidos, o país realizou várias centenas de operações de mudança de regime e guerras de agressão depois de 1945.
45. Por que isso nunca aparece? Porque, na verdade, o ensino vai só até 1945. Nas escolas dizem, a gente vai até a Segunda Guerra Mundial. Hitler foi mau e ponto final. Talvez ainda falem de Hiroshima e Nagasaki. Mas o Irã, por exemplo, isso não é ensinado. A operação secreta da OTAN, a Gladio, também não é ensinada. O golpe contra Mossadegh, em 1953, no Irã, feito pelo MI6 e pela CIA, isso também não é ensinado. Nem o caso do Noriega, em 1989, no Panamá, ou como Gaddafi foi derrubado na Líbia, em 2011. Nada disso é ensinado. E essa é realmente a impressão que se tem nos ginásios da Suíça, da Áustria e da Alemanha. Pode-se ensinar só até 1945. E quem vai além disso precisa, de qualquer forma, dizer que a OTAN é uma força pela paz. Então, quando você, digamos assim, eu estive há pouco tempo na Áustria, e lá um professor de história austríaco veio falar comigo depois de uma palestra. Ele disse, olha, muito obrigado pelo seu trabalho, eu usei um pouco do seu material nas minhas aulas. E aí, conversando com ele, eu comentei, pois é, mas isso nem sempre é fácil, né? E ele respondeu, eu tenho que tomar um certo cuidado, porque críticas às guerras dos Estados Unidos podem realmente causar problemas na sala dos professores ou até gerar ligações de paz. E eu acho que nas universidades é a mesma coisa. Quer dizer, nos seminários de história, eu conheço bem como isso funciona. A gente praticamente não pode questionar o 11 de setembro e toda essa chamada guerra ao terrorismo, que foi muito bem analisada pelo projeto Cost of War da Universidade Brown. São crimes inacreditáveis. Tem Guantánamo, onde houve tortura, depois Abu Ghraib, de novo tortura, depois guerras de agressão, mortos no Iraque, as mentiras sobre armas químicas, biológicas e nucleares. Ou seja, o material está todo aí. E, na minha opinião, seria preciso um debate crítico sobre o imperialismo dos Estados Unidos, porque, no fim das contas, não se trata só do Trump. O Joe Biden, que veio depois, na verdade só alimentou a guerra na Ucrânia. Ele não fez nada para diminuir as tensões. E antes do Biden, já tínhamos o Trump. Na época, o Trump tentou, e eu queria só mencionar isso rapidinho se eu puder, derrubar o governo da Venezuela. Agora ele acabou tirando Maduro do poder, mas naquela época já tinha tentado. E ele também mandou matar o Soleimani, um iraniano, um alto oficial do Irã que estava no Iraque. Antes disso, tivemos o Obama. O Obama, em 2011, derrubou o governo da Líbia. Isso foi claramente ilegal. Antes do Obama, tivemos o Bush. O Bush invadiu o Iraque em 2003. Antes do Bush, tivemos o Clinton. O Clinton bombardeou a Sérvia em 1999. Então é uma lista longa, muito longa, de crimes cometidos pelos Estados Unidos. Mas isso realmente não é ensinado. Eu acho que é um problema sistemático no sistema educacional alemão. É curioso perceber que em todas essas guerras sempre houve um amplo consenso dentro do meio político em Washington. De onde vem esse consenso? O que o hegemon quer alcançar? Hegemonia. O hegemon quer hegemonia. Então a pessoa comum, quando está na Suíça ou na Alemanha, pensa assim, tá, os Estados Unidos eu conheço mais ou menos, né? A capital é Washington, tem uns 330 milhões de habitantes. A gente conhece o Trump, que é o presidente. Sabe que a Califórnia tem praias bonitas, que o Havaí também faz parte dos Estados Unidos e que na Flórida tem jacarés. Mais ou menos isso, né? Essa é a imagem que muita gente tem dos Estados Unidos. Mas o que é importante entender é o seguinte: existem dois partidos, os democratas e os republicanos. O Trump é dos republicanos, o Obama era democrata, o Bush era republicano e o Clinton era democrata. Mas o que a gente vê é o seguinte: nas guerras, nenhum dos dois lados pega leve. Tanto os democratas quanto os republicanos fazem guerras. O professor americano Noam Chomsky, que eu cheguei a conhecer em Boston, no MIT, disse uma vez:
O eleitor americano, na verdade, só tem a escolha entre dois partidos de guerra. Ele pode votar nos republicanos e aí vota num partido de guerra. Ou pode votar nos democratas. Mas esse também é um partido de guerra. E dá para ver isso muito claramente, Patrick, quando a gente olha quem é que vota a favor de aumentar o orçamento militar. Porque isso sempre precisa ser aprovado pelo Congresso. O presidente não pode simplesmente dizer, eu quero este ou aquele orçamento militar. Isso é uma prerrogativa do poder legislativo. E o legislativo nos Estados Unidos se divide em duas partes. O Senado, com 100 senadores, e a Câmara dos Representantes, com 435 deputados. Eu explico isso no meu livro Império Essa no Meia. Ou seja, esses, digamos, cerca de 500 parlamentares, na verdade 535, é que decidem se o orçamento de defesa ou de guerra vai aumentar. E tanto os democratas quanto os republicanos sempre aprovam mais dinheiro para guerra e armamentos. Na minha opinião, esse é o comportamento de um império que no parlamento já não aposta mais na paz. E o parlamento também não se pergunta quais são, afinal, as necessidades reais dos cidadãos. Porque estamos falando de 100 milhões de pessoas, num total de 330 milhões de americanos. 100 milhões de pessoas não têm nenhuma economia. Nenhuma. Isso é quase um terço da população. Um terço da população. E essas pessoas acabam, digamos assim, largadas por aí, entre drogas e situação de rua. Aí eu pergunto, por que o Trump ataca o Irã? Ele devia primeiro colocar o próprio país em ordem. Tem tanta gente sofrendo lá, ele devia olhar para elas. Mas eu tenho a impressão de que é uma oligarquia. Ou seja, o poder está nas mãos de poucos. Porque uma campanha eleitoral para virar presidente custa no mínimo 500 milhões de dólares. Alguns dizem 900 milhões. É um dinheiro que nem você nem eu temos. Quem é que tem 500 milhões de dólares? Então, para conseguir ser presidente, você precisa de muitos financiadores. E esses 100 milhões de pobres, com certeza não podem te dar nem 1 milhão. Eles também não têm 5 mil euros, nem 5 mil dólares. Nem 1.000 euros eles têm. E estamos falando de 100 milhões de pessoas. Porque a maioria dos europeus, quando pensa nos Estados Unidos, pensa no Donald Trump, que é bilionário. Ou pensa no Elon Musk, que também é bilionário. Ou lembra da Madonna, do Tom Cruise, que são pelo menos milionários. A gente vê principalmente os americanos bem-sucedidos, os famosos, como a Taylor Swift e outros. O Robert De Niro a gente ainda conhece, os atores. Mas os americanos pobres, aqueles que têm 3 empregos e mesmo assim não conseguem se sustentar, esses a gente quase não vê por aqui. Mas são 100 milhões, de uma população total de 330 milhões. Eu conheço um pouco essa realidade porque visito os Estados Unidos com certa frequência e, claro, converso com as pessoas lá. E eu tenho que dizer, muita gente ao meu redor votou no Donald Trump por protesto. Só que agora, o Trump não entregou resultados nem na política social, nem na econômica. Será que isso também foi um motivo para o novo ataque ao Irã? Então, o Donald Trump enganou completamente esses eleitores. A base MAGA, o Make America Great Again. Isso é uma traição dolorosa, porque ele tinha dito que não iria começar nenhuma nova guerra. Esse era, na verdade, um dos principais compromissos de campanha dele. Ele dizia que os Estados Unidos não deveriam se deixar arrastar para esse ou aquele conflito. Ele também falou sobre a guerra na Ucrânia, criticou muito Joe Biden e disse: "Eu acabaria com essa guerra em 24 horas." Mas não fez isso. E principalmente no discurso de posse, quer dizer, durante o primeiro mandato dele, de 2017 a 2020, ele acabou tentando derrubar o governo da Venezuela e mandou assassinar o Sr. Qasem Soleimani no Iraque. Ou seja, essa ideia de ataques de contenção já aparece ali. Mas ele não fez coisas tão malucas como agora, esses ataques contra o Irã. E eu até entendo os americanos quando dizem:
Ei, você traiu tudo o que esperávamos de você. Você não acabou com a guerra na Ucrânia e ainda começou uma nova guerra. E aí vem o ponto, Patrick. O Irã fechou o Estreito de Hormuz já no primeiro dia da guerra, em 28 de fevereiro de 2026. Pelo Estreito de Hormuz passam 20 milhões de barris de petróleo por dia. Cada barril tem 159 litros. E o consumo mundial diário é de 100 milhões de barris. 20 milhões de barris são, portanto, 20% que agora não estão passando. Claro, o Irã disse que de vez em quando um navio chinês pode atravessar, ou algum outro, um país amigo pode passar. E isso acabou fazendo com que o preço do petróleo subisse de $70 para mais de 100. Isso não quer dizer que o Trump agora não possa mais voar. Ele nem liga para isso, pelo menos no primeiro momento. Mas, se a gente pensar nesses 100 milhões de cidadãos pobres, para eles isso vira rapidamente uma questão de sobrevivência. Porque se a conta do combustível fica alta demais, eles simplesmente não conseguem mais fazer o trajeto até o trabalho. E isso não acontece só nos Estados Unidos. Eu tenho um exemplo de um pescador na Tailândia que disse o seguinte: eu não saio mais para o mar, porque o combustível que eu preciso para pescar custa mais caro do que o lucro que eu tenho vendendo peixe. Ele falou, eu até posso sair 3 vezes, mas no terceiro dia eu tô quebrado. Então, eu não saio mais. E isso é realmente culpa do Trump e do Netanyahu. Eles se enganaram? Com certeza, apostaram errado. A impressão que eu tenho é que David Barnea, que é o chefe do Mossad, o serviço secreto israelense responsável pela inteligência externa, também percebeu isso. Das ist der israelische Geheimdienst, der Auslandgeheimdienst. Es gibt noch den Shin Bet und andere, aber Israel hat... Ainda tem o Shin Bet e outros, mas na minha opinião, Israel mandou David Barnea para Washington. Tem até reportagens do New York Times sobre isso. E o David Barnea estava em Nova York e o Benjamin Netanyahu também estava em Nova York. Então a gente sabe que o chefe do Mossad e o primeiro-ministro, na verdade, desculpa, eles estavam em Washington, não em Nova York, estavam na Casa Branca. E eles disseram para o Trump, olha, o Irã, o governo lá está enfraquecido. Se a gente der um golpe forte, tudo desmorona. E depois o Mossad hackeou todas as câmeras inteiras. Essas câmeras funcionam pela rede sem fio, pelo Wi-Fi, para transmitir as imagens. Nem todas têm cabo, muitas são sem fio mesmo. Eles invadiram o sistema, e aí puderam, como se fossem internos, acompanhar tudo. Onde estava o Ayatollah Ali Khamenei? Usaram as câmeras dos iranianos para vigiar os próprios iranianos. É como se faz com as pessoas e o smartphone. Você usa o aparelho delas para monitorar o que estão fazendo. E então descobriram que o Ayatollah Ali Khamenei estava no dia 28 de fevereiro, exatamente naquela sala, no Palácio Presidencial, na Rua Pastor inteira. Aí simplesmente entraram com aviões e lançaram uma série de mísseis ali dentro. Isso é uma tentativa de assassinato. Qualquer governo do mundo deveria condenar um ato desses. Porque se isso, como posso dizer, se isso virar algo normal, então que Deus tenha piedade de nós. O assassinato direcionado de um chefe de Estado, mas mesmo assim o Irã continua se contendo nesse conflito. E pelo visto essa tentativa de assassinato falhou. Por que isso aconteceu? Bom, eu não diria que foi um fracasso. O Ayatollah Ali Khamenei morreu. Queriam provocar uma mudança de regime. Isso não deu certo, mas o Ali morreu. Ele tinha 86 anos e morreu. E agora é o Moshtaba, o novo Ayatollah, o filho dele. As pessoas dizem, mas ele não foi eleito pelo povo. É verdade. Eu não estou dizendo que o Irã é uma democracia. Mas também não se pode bombardear um país só porque ele não é uma democracia. O direito internacional não permite isso. Existe a proibição do uso da força entre esses 193 países. A não ser que um país tenha um governo ruim? Não, não é isso que a lei diz. Pode haver um governo ruim num país, mas isso não dá o direito de bombardeá-lo. E o Moshtaba Khamenei, só para deixar claro, é com ele que agora os Estados Unidos e Israel precisam negociar.
Ao que parece, ele está ferido, não se sabe ao certo, mas de qualquer forma não aparece em público. É com ele que eles têm que negociar, porque ele também foi ferido naquele local, talvez gravemente, não sei ao certo. E eu só posso dizer o seguinte, eles mataram o pai dele, mataram a mãe dele, é uma esposa dele, e agora é ele que precisa negociar. Und mit dem müssen sie jetzt verhandeln. Also, ich denke, das wird schwierig. Acho que isso vai ser difícil. Como você descreveria a situação? Chegamos a um ponto do conflito em que nenhum dos lados pode mais recuar. Also, mich dünkt die Lage einfach gefährlich. Olha, eu acho que a situação é simplesmente perigosa, porque o Irã, quer dizer, Trump e Netanyahu, violaram o direito internacional. Isso é o primeiro ponto. Isso é fato. Vai entrar assim nos livros de história. Essa parte já está escrita. Netanyahu ainda cometeu o genocídio na faixa de Gaza. Essa parte também já está escrita. Então não existe uma boa narrativa sobre Netanyahu. E Trump entra nisso com a traição ao próprio povo. Essa parte também já está escrita. Diese Seite ist auch schon geschrieben. Und dann glaube ich, dass man den Iran E eu acho que o Irã foi completamente mal interpretado. Muita gente dizia, eles não têm nada, não são nada, e por aí vai. Mas estamos falando de uma civilização com milhares de anos. Eu me lembro bem, quando estudava história antiga, era claro, os persas foram uma potência enorme. E as guerras contra os persas não começaram ontem, isso vem de muito tempo. O Irã tem o poder da geografia, e é isso que mais me chama a atenção. Eles podem fechar o Estreito de Hormuz, que tem só uns 30 quilômetros de largura. E o Irã já disse, se a gente quiser, nenhum navio passa por aqui. E aí o que se faz? Pode-se dizer, mesmo assim vamos passar. Mas então esses navios acabam sendo atacados. Und dann werden diese Schiffe beschossen. Ja, aber dann fährst du zurück und sagst, ja, nein, also, Sim, ich möchte hier mas nicht- aí você volta e diz, não, olha, eu não quero afundar nessa passagem de 30 quilômetros de largura. E aí, se você fosse um comandante americano e alguém dissesse, libere o Estreito de Hormuz, você teria que destruir todos os mísseis do Irã, neutralizar todos eles. Teria que eliminar todos os drones, e estamos falando também de drones submarinos, depois todos os drones que voam, e ainda todas as minas terrestres, até que essa passagem ficasse segura de novo. Ou seja, você teria que derrotar o Irã. E isso não dá para fazer. E para mim isso mostra o seguinte, a maior marinha do mundo é sem dúvida a marinha americana. Em número de navios de guerra e em experiência, disso eu não duvido. Os Estados Unidos são um império. Nicht in Frage stellen. Die USA sind das Imperium. Aber hier haben sie eine Schwierigkeit. Sie können Mas aqui eles têm um problema. Eles não conseguem nem garantir a passagem livre pelo Estreito de Hormuz. E isso para mim significa que eu fico sempre de olho. Na verdade, eu olho todo dia. A passagem está aberta. Para quem está aberta? Está fechada? Para quem está fechada? E o Trump ainda criou um segundo bloqueio fora dali. Mas isso também não ajuda. Só deixa tudo ainda mais absurdo. A ideia seria justamente liberar de novo essa rota. E sabe, Patrick, uma coisa que muita gente está percebendo agora é que o Trump não consegue resolver um problema que antes nem existia. A gente não tinha nenhum problema com o Estreito de Hormuz em 27 de fevereiro de 2026. Os navios saíam, entravam, saíam de novo, iam para onde precisavam ir. Rausgefahren, wo immer sie hingefahren sind. Die haben LNG nach Deutschland. Eles trouxeram GNL para a Alemanha, ou seja, gás natural liquefeito. Depois que a Alemanha, ainda com Scholz, mas também com Merz, cometeu essa enorme burrice de abrir mão do petróleo e do gás da Rússia, o país acabou empobrecendo. Eu sou totalmente a favor de que a Alemanha volte a importar petróleo e gás da Rússia. Era só ligar para Moscou e dizer, olha, desculpa, a gente errou feio, se comportou mal, falou mal de vocês e pedimos desculpas. Vocês ainda têm petróleo e gás para vender. Porque essa ideia de importar do Catar, achando que é uma região estável, não está funcionando agora. É evidente que essa guerra não tem nada a ver com o programa nuclear iraniano. Então, do que se trata de verdade? Na minha opinião, isso não tem nada a ver com o programa nuclear, de jeito nenhum. Porque a gente já tinha o JCPOA.
Era um sistema muito bem elaborado, em que iranianos, israelenses, americanos, britânicos e russos, todos juntos, sentaram para negociar. E aí surgiu um plano. Só para explicar para as pessoas. Esse plano impedia que o Irã construísse uma bomba atômica, porque o urânio não seria enriquecido a um nível tão alto. Mas mesmo assim, o país podia ter uma usina nuclear. Nós, na Suíça, também temos usinas nucleares. Todo país deveria poder ter uma usina nuclear. Os franceses têm várias. Outros países não têm, mas eu acho que no mundo todo existem mais ou menos 440 usinas nucleares. Essa é a situação. Não é crime de um país querer ter uma usina nuclear. É uma decisão política. Pode ser a favor ou contra. Eu sei, claro que existem motivos para ser contra a energia nuclear. Fukushima, Chernobyl e por aí vai. Mas o Irã tem uma usina nuclear em Bushehr. E o que eu acho completamente absurdo é que os israelenses e os americanos bombardearam a apenas 70 metros dessa usina. Se o reator explode, todo o Golfo Pérsico fica contaminado por radiação. Isso é inaceitável. Em algum momento é preciso dizer para os Estados Unidos e para Israel, olha, chega, já deu, de verdade. E esse acordo JCPOA foi um plano que o Trump cancelou. Den hat Trump gekündigt. Und darum geht es meiner Meinung nach nicht. Trump cancelou esse acordo. E, na minha opinião, a questão não é realmente sobre todo esse programa nuclear. O que está em jogo, eu acho, é a tentativa de desmantelar o governo iraniano, de derrubá-lo para tomar o poder. Assim como na Venezuela também não se tratava de nenhuma bomba atômica. A Venezuela nunca quis ter uma bomba atômica. Aí Trump sequestrou Maduro no dia 3 de janeiro de 2020. Claro que isso também foi uma violação da proibição do uso da força pela ONU. Ou seja, eu já pesquisei tanto sobre o imperialismo dos Estados Unidos que percebo que em 2020 eles cometeram, num intervalo muito curto, erros muito grandes e, na minha opinião, muito graves. Todos com o mesmo objetivo: tomar o poder em um país derrubando o governo. Esse conflito com o Irã vai continuar? É sobre a criação de um grande Israel? Sobre uma estratégia de dominação no Oriente Médio? Trata-se do controle das rotas marítimas? É pelo petróleo e pelo gás? Ou é uma guerra por procuração contra a China? Ou talvez tudo isso ao mesmo tempo? No conjunto, eu acho que sim, porque estamos falando de vários atores diferentes. Eu realmente acredito que Netanyahu quer esse projeto da Grande Israel. Isso iria do Nilo até o Eufrates. E por que eu acredito nisso? Porque dá para ver claramente, ele está travando guerra também contra o Líbano. Ele quer avançar até o rio Litani, e para isso está bombardeando o Líbano. Na faixa de Gaza, ele não oferece às pessoas uma solução honesta ou justa. E o mesmo vale para a Cisjordânia. E na Síria, ele mantém as colinas de Golã. Então, quando eu olho para a política de Netanyahu, fica claro, e isso é algo historicamente incontestável, que ele conduz uma guerra em várias frentes. Ele não luta só contra o Irã. Ele também luta contra o Hezbollah no Líbano e contra o Hamas na faixa de Gaza. Kämpft gegen die Hamas im Gazastreifen, geht gegen die Palästinenser im Westjordanland. Ele age contra os palestinos na Cisjordânia. Também participou da guerra na Síria e da queda de Assad. Ou seja, tudo isso faz sentido se a gente supuser, de forma hipotética, que ele quer simplesmente ampliar o território de Israel. E de algum jeito, como quer que esteja escrito na Bíblia, não sei exatamente em que ele se baseia, mas ele diz que o país precisa ser um pouco maior. Claro que isso gera conflito. Isso não termina bem. Eu, pessoalmente, sou a favor da solução de 2 estados, ou seja, que exista um Estado da Palestina. Mas a faixa de Gaza continua sendo um cenário de destruição. Estamos muito longe dessa solução de 2 estados. Também acho que o acordo de associação da União Europeia com Israel deveria ser cancelado, porque não dá para simplesmente defender um genocídio. Eu realmente não entendo isso. Isso a gente não devia fazer. O Merz também disse, sim, não, deixa eles fazerem.
Como se não fosse perigoso. Mas é sim muito perigoso. Quer dizer, essa ideia de um grande Israel, na minha opinião, existe. Claro que nem todo mundo em Israel apoia isso, e muito menos todos os judeus. É importante dizer, há judeus muito inteligentes nos Estados Unidos, como Jeffrey Sachs, que estão entre os críticos mais duros de Netanyahu. Eu diria até que os judeus são os críticos mais severos de Netanyahu. Um Norman Finkelstein, um Jeffrey Sachs, ou também um Max Blumenthal do Grey Zone. Esses sim, são críticos de verdade. Die sind die Kritiker wirklich, das finden wir im deutschen Sprachraum gar nicht. Jetzt die zweite Dimension, die du Isso a gente não gesagt hast, encontra das no ist alemão, Kampf de gegen jeito nenhum. Staaten und gegen Agora, China a segunda und, dimensão que você mencionou, que seria uma luta contra os países do BRICS, ou contra a China, ou até contra as rotas de petróleo da China, sim, também é isso. Sabe, ao mesmo tempo, por várias causas, eu realmente acho que o Trump pensou, na verdade, essa seria uma boa ideia. A gente derruba o Irã, e com isso enfraquece o fluxo de energia para a China, porque uma parte muito grande do petróleo e do gás natural que passava pelo Estreito de Hormuz ia para lá. E claro, os chineses são um grande desafio para os Estados Unidos. E para isso, nem precisa de um Netanyahu para criar problema, porque os britânicos e os americanos lá da CIA e do MI6 já tinham derrubado o governo do Irã em 1953. E na minha opinião, isso foi claramente uma disputa por petróleo. Naquela época era assim, eu até tenho um capítulo sobre isso aqui. O Mossadegh, que era o primeiro-ministro eleito, aliás, o único primeiro-ministro eleito no mundo árabe naquela época, sim, um democrata de verdade. E não tinha nada a ver com bomba atômica ou com mullahs, nada disso. Mas o MI6 e a CIA derrubaram o governo e também fizeram operações de bandeira falsa. Criaram, por assim dizer, caos, explosões, o que fosse, desestabilizaram Teherã. Por quê? Porque Mossadegh tinha dito à BP, a British Petroleum, que sim, foram os britânicos que descobriram o petróleo no Irã. Isso é verdade, os britânicos perfuraram. Mas depois os iranianos disseram, tudo bem, mas o país é nosso, o petróleo está no nosso território, então queremos nacionalizar. E aí o governo foi derrubado no Irã. Para mim isso mostra que no fim das contas, sempre se trata também de uma luta por esses recursos naturais. E isso significa o seguinte: petróleo e gás não são só matérias-primas, são também garantias de recursos para novos créditos. O capitalismo financeiro desmoronaria sem acesso a novas fontes de recursos. O mais importante é em qual moeda a coisa é paga. Quando o petróleo é sempre pago em dólar, a gente tem o sistema do petrodólar que você conhece. Mas só para deixar claro para os ouvintes, o petrodólar significa que todo país que compra petróleo precisa ter dólares, porque todo país precisa de petróleo. Nós, na Suíça, também precisamos. Então, temos que manter dólares, já que precisamos comprar petróleo nos mercados internacionais. Esse é, na verdade, um sistema que os Estados Unidos criaram nos anos 70. Na época, o presidente americano Nixon acabou com o padrão ouro. Em 1971, ele simplesmente disse, a propósito, o dólar não é mais lastreado em ouro. E isso também tinha a ver com dívidas, as dívidas geradas pela Guerra do Vietnã. Exatamente. Em algum momento, todo governo já tentou dizer, eu posso imprimir meu próprio dinheiro. Imagina que você tem uma impressora de dinheiro em casa, ou que eu tenho uma. Na primeira semana, a gente provavelmente nem tocaria nela. Na segunda, ainda pensaríamos, melhor não mexer, isso não faz bem para o sistema financeiro mundial. Mas aí, lá pela quarta semana, um amigo te liga e diz, você pode me imprimir uns 300? E talvez esse amigo precise fazer uma cirurgia. A esposa dele também está doente. E aí você pensa, vou imprimir esses 300, né? Então eu entendo bem a tentação que os Estados Unidos têm, já que eles realmente podem imprimir dólares, ou até criar dinheiro no computador, do nada. É uma tentação enorme. As pessoas sempre dizem, mas como é que alguém pode ceder tão rápido a essa tentação?
É uma grande tentação mesmo. Eu fico feliz por não ter essa possibilidade. E você também não tem. A gente não pode simplesmente imprimir dinheiro. Mas os Estados Unidos, como centro de poder, ou seja, o Federal Reserve, eles podem criar dinheiro do nada. E foi assim, de 1944 até 1971, existia o sistema de Bretton Woods. O dólar valia $35 por onça de ouro. Esse era o câmbio. Era um sistema de taxas de câmbio equilibradas, que se orientavam umas pelas outras. Taxas fixas. O franco suíço era fixo e o marco alemão também era atrelado ao dólar. E aí vem o Nixon, como você disse, durante a Guerra do Vietnã, e declara: infelizmente, agora temos ouro de menos. Ele disse que seria algo temporário. Desde 1971. E eu nasci em 1972. Ou seja, eu só conheço um mundo em que o dinheiro simplesmente foi inventado. Quero dizer, é uma coisa bem absurda pensar que alguém pode simplesmente inventar dinheiro. Do nada. E aí tinha o Kissinger. O Henry Kissinger era o conselheiro de segurança nacional do presidente Nixon. E o Nixon era um criminoso. O Trump é um criminoso. O Nixon era um criminoso. Então, eu não tenho nenhuma ilusão sobre isso. Só que o Nixon disse: a gente precisa garantir que a confiança no dólar não desapareça. E foi por isso que o Henry Kissinger fez um acordo com os sauditas. Olha, vocês têm tanto petróleo. Quando forem vender, vendam em dólar, por favor. E esse foi o petrodólar, que mais ou menos funcionou até hoje. Mas agora eu vejo esse ataque ao Irã, porque você perguntou se os fluxos financeiros também estão mudando. E na verdade eu vejo um grande risco aí. É que os sauditas, os iranianos, os cataris, os emiradenses, os kuwaitianos, todos os países da região do Golfo, podem acabar dizendo: o que os americanos fizeram junto com os israelenses não foi exatamente a melhor ideia. Pensa bem, se você está no Catar e os americanos usam a base militar de Al-Udeid, e eles fizeram isso sim, e daí bombardeiam o Irã. O Irã não tem como lançar mísseis 10.000 quilômetros até os Estados Unidos. É longe demais. A circunferência da Terra é de 40.000 quilômetros. É uma esfera. Medida no Equador, dá 40.000 quilômetros. Isso quer dizer que 10.000 é um quarto da volta da Terra. E seria essa a distância que eles teriam que atingir se quisessem alcançar os Estados Unidos. Então dá para saber que não conseguem atingir. E a situação é a mesma para a Alemanha. Lá também existem bases militares americanas. Aí os iranianos simplesmente disseram: tudo bem, então vamos eliminar a base militar no Catar. Claro que os cataris perceberam isso. Eles sabem que o Irã tem capacidade de destruir bases militares americanas. Eu estive no Catar uma vez, lembro bem. Fui para lá para uma conferência com outros jornalistas, foi algo bem interessante. Fiz uma palestra e também visitamos a Al Jazeera, o canal de televisão lá do mundo árabe. A gente estava no estúdio conversando com jornalistas, foi interessante, eu gostei. Mas aí pensei, quer saber? Vou pegar um táxi e ir até a base aérea de Al-Udeid. Perguntei pro motorista: você sabe onde fica? Ele disse que sim. Fui sozinho até lá. Essa é a base militar americana, e na entrada sempre tem alguns soldados dos Estados Unidos. Cheguei e falei: hello, sir, eu sou da Suíça. Posso ver a base militar? Sou historiador. Eles perguntaram: você tem autorização? Eu respondi: não, senhor. Aí disseram: bem, se não tem autorização, não é possível, senhor. Eu já sabia que não ia conseguir entrar, mas queria pelo menos ver a base de perto. E agora leio sobre ela nos jornais. E eu acho que aí está o grande perigo. Porque no fim das contas, o Irã, se controlar o Estreito de Hormuz e montar ali o seu posto de pedágio, pode simplesmente dizer $1 por barril. E aí um grande petroleiro com 2 milhões de barris, esses são os superpetroleiros, pagaria $2 milhões por travessia. E Patrick, eu, como suíço, consigo entender isso. Antigamente, quando as pessoas queriam cruzar o Gotardo, os suíços também cobravam pedágio. Esse era o nosso negócio aqui na Suíça. Então, se você quisesse ir da Alemanha para a Itália com mercadorias, você seria talvez o comerciante viajante
e eu seria o fazendeiro suíço. E eu diria, pois é, Sr. Babi, o senhor pode até cruzar o Gotardo, mas vai sair caro. Sie können da schon über den Gotthard, aber das ist teuer. Os países do Golfo sabem que, se servirem de base para os Estados Unidos em uma ofensiva contra o Irã vai atingir a infraestrutura deles. Fazendas de servidores, prédios, vias de transporte, instalações de produção de petróleo e gás, e também as usinas de dessalinização. Isso significa que esses países se tornariam inabitáveis. Se os aparelhos de ar-condicionado pararem de funcionar nesse calor, se não for mais possível produzir água potável suficiente, tolevidzeiten inabitáveis. É uma ameaça. Com certeza. Eu também não sei como essa guerra com o Irã vai continuar. Na minha opinião, era só parar. Essa é a minha opinião. Parem. Trump, para, se acalma, pede desculpas, de preferência. Pode até dizer, eu venci, que ele tweete o que quiser pra mim, tanto faz. O Irã fez uma coisa interessante. Ele reabriu o Estreito de Hormuz por um dia. E com isso deu ao Trump, sim, uma chance de recuar. Eles poderiam dizer, ganhamos, o estreito está aberto de novo. Tudo bem, eles cobram uma taxa, faz parte, pequenos compromissos já estavam previstos. Mas os americanos não fizeram isso. Eles continuam com essa pseudo-bloqueio. Por quê? Olha, eu não sei. Isso pra mim é realmente inexplicável. Essa teria sido a oportunidade. A questão é sempre, como sair dessa situação sem perder a cara? É disso que se trata. Na crise de Cuba, por exemplo, Kennedy disse, eu venci porque Khrushchev retirou seus mísseis nucleares de Cuba. E Khrushchev, em casa, disse eu venci porque Kennedy tirou seus mísseis da Turquia. E naquela época, o mundo ainda era isolado. Os soviéticos liam o próprio jornal, os americanos liam o deles. Internet, no sentido que a gente conhece hoje, simplesmente não existia. Naquela época não existia YouTube, nada era conectado. Também não havia smartphones. As pessoas simplesmente pensaram, ganhamos, ótimo, vamos em frente. Mas agora o Trump também precisa de uma história para poder dizer, eu venci. E como você mesmo disse, havia uma oportunidade que ele devia ter aproveitado, mas não aproveitou. Em vez disso, ele postou uma imagem dizendo, eu sou Jesus. Então, sabe, eu fico me perguntando, qual é o nível de confusão nisso tudo? E, na minha opinião, o nível de confusão é alto. Eu realmente tenho a sensação de que Trump e Netanyahu são, neste momento, os dois homens mais perigosos do planeta. Jeffrey Sachs, o economista americano famoso da Universidade Columbia, em Nova York, ele ainda dá aulas, ainda participa de debates, viaja muito, escreve muito, disse o seguinte, Trump enlouqueceu, é um caso clínico. Foi assim que ele o descreveu. Agora, Antônio Gramsci chamou atenção para algo importante. Em tempos em que a velha ordem social está desmoronando, mas a nova ainda está nascendo, esse período dá origem a monstruosidades, a monstros. Então eu pergunto, Donald Trump e talvez também Friedrich Merz seriam esses monstros? Olha, eu sempre digo que todos fazem parte da família humana. Mas isso é um exercício difícil, né? O Merz também faz parte da família humana. Um caso complicado. Bem complicado. Ou a Strack Zimmerman. A Strack Zimmerman disse que o Irã é a praga do mundo. Sério, o que é isso? Que tipo de declaração é essa? O que se poderia dizer da Alemanha, então? No Irã vivem cerca de 90 milhões de pessoas. Não dá pra dizer que é uma praga. Como alguém pode falar assim de um povo inteiro? Tá, melhor eu nem entrar nesse ponto. O que eu queria dizer é que a gente precisa ter cuidado com esse tipo de desvalorização. E é por isso que eu digo, todos fazem parte da família humana. Trump, Netanyahu, Strack Zimmerman, Merz, todos os iranianos, todos os russos, todos os ucranianos, todos os alemães, todos os espanhóis e também todos os suíços. Ou seja, os 8 bilhões de seres humanos fazem parte da mesma família humana. Eu realmente acho que o que a gente deveria fazer muito mais é se orientar pelo direito internacional,
Porque essa ideia de, vamos bombardear todas as pontes e todas as escolas no Irã, o que é isso? Ou então, vamos destruir a infraestrutura, tipo os terminais de GNL. Você já viu esses terminais de GNL? Eles são enormes. Você é um cara que já viajou o mundo, você conhece tudo isso. Mas a maioria das pessoas não faz ideia de quantos tubos existem ali. Eu estive uma vez em Viena. Quando a gente vai para lá, faz uma palestra e depois segue para o aeroporto, passa por aquela grande refinaria da OMV. Sabe qual é? Fica bem ao lado da rodovia. Na semana passada eu estive de novo na Áustria e no caminho para o aeroporto a gente passou por lá outra vez. Aí eu comentei, olha, essa é a maior instalação da Áustria. Mas no Catar e nos Emirados existem instalações ainda maiores. E aí vem a pergunta, como é que você defende algo assim contra um enxame de drones? Se eu fosse o Irã, por exemplo, eu poderia mandar 100 drones. Os outros talvez consigam derrubar 80, mas 20 passam. Ou você manda 50, eles abatem 48. Se 2 conseguirem atingir o alvo, com explosivo suficiente, pronto, tudo destruído. Bilhões foram destruídos em um único dia. E é por isso que eu digo, sim, esses homens são perigosos e a gente precisa contestá-los. É assim que eu colocaria. Eu não diria que são monstros, porque aí as pessoas acham que é preciso matá-los. Eu diria que são perigosos e que precisamos dizer claramente, nós não queremos isso. Também é importante dizer mais vezes que não queremos uma guerra com a Rússia. A maioria das pessoas na Alemanha não quer uma guerra com a Rússia. Elas dizem, por favor, resolvam a questão da Ucrânia assim. Que a Ucrânia declare que nunca vai entrar na OTAN, que vai permanecer neutra e que os territórios conquistados pela Rússia agora pertencem à Rússia. E pronto, o assunto estaria encerrado. Esse declínio intelectual nos países ocidentais. Atacar um país, mesmo sabendo que ele vai se defender e que isso, de certa forma, vai ter um efeito bumerangue, isso não mostra uma certa perda de contato com a realidade? Eu acho que sim. Quando as elites ocidentais agem assim, isso é um reflexo da decadência do Ocidente como um todo? Será que estamos vendo uma ordem social moribunda lutando em seus últimos suspiros? Bom, existem, claro, diferentes posições. Se eu definir o Ocidente como os países da OTAN, estamos falando de 32 países. No mundo todo, temos 193. Então, se eu pego esses 32, entre eles estão os Estados Unidos, com o Trump. E aí a gente vê que temos um grande problema, sem dúvida. Entre esses 32 também está a Alemanha, com o Merz. E aí também vemos que temos um grande problema. O Merz já deveria há muito tempo ter ligado para o Putin e dito, olha, de algum jeito, a gente precisa acalmar essa situação, porque precisamos da sua energia, senão nossa economia quebra. Isso teria sido um trabalho absolutamente normal, porque a função do Merz, na verdade, seria justamente proteger o povo de prejuízos. Ele jurou cumprir esse dever. E isso não é algo do tipo, faz se der tempo, é a responsabilidade dele. Então, quando você pergunta se há problemas no Ocidente, claro que há, e são enormes. Mas a gente também viu agora a posição do Pedro Sánchez, que é de fato a posição da Espanha. E eu diria que os europeus talvez sejam lentos, mas alguns já estão percebendo que desse jeito não dá para continuar. O que me interessa agora é, o que vai acontecer nos próximos 10 anos? Será que os europeus vão continuar seguindo cegamente o imperialismo americano? Digo, os dinamarqueses não querem que o Trump compre, bombardeie ou conquiste a Groenlândia, ou seja, lá o que for. Eu acho que a OTAN, esses 32 países, está passando por uma crise profunda. E acredito que pode realmente acontecer algo novo a partir disso. E aí eu quero ser um pouco otimista e dizer, talvez chegue o momento em que a gente diga que está na hora de se despedir do imperialismo americano. Para a Alemanha, isso significaria sair da OTAN. Significaria também dizer que os 38 mil soldados americanos devem voltar para casa.
De forma amigável, claro, mas voltar para casa. E pode ser que isso aconteça. Eu não sei como as coisas vão se desenvolver no Golfo Pérsico, mas é bem possível que o Kuwait, os Emirados, o Catar e o Bahrein deixem de abrir suas bases militares para os Estados Unidos. Isso agora é especulação, eu não sei. Mas eu sei que os iranianos estão pressionando para que todas as bases militares americanas no Golfo sejam fechadas. Se for assim, para mim, dentro do estudo do imperialismo americano, é o momento em que o império se estendeu demais e precisa começar a fechar bases. É também um momento em que o império se endividou demais, o que é bem evidente, e em que ele já não consegue mais convencer na comunicação pública. Quem ainda acredita no Trump? Quem o vê como um líder sábio? Os chineses, com certeza, não. Os russos também não. Os brasileiros não. Os espanhóis tampouco. E eu diria que os sauditas também não. Essa é a hipótese do historiador francês Emmanuel Todd. Ele diz que os americanos vão perder seus vassalos aos poucos. No momento, estão sendo traçados novos limites geopolíticos, numa referência à doutrina Monroe de 1823. A ideia é que os americanos dizem algo como: nós vamos organizar o nosso quintal, que inclui a Europa, e os outros podem ficar com o território deles. Então, pelo que eu entendi da doutrina Monroe, a ideia era bem simples. Os Estados Unidos estão do outro lado do Atlântico, e os espanhóis, os britânicos e os franceses, as três potências coloniais europeias clássicas, não podiam ir para lá. Eles não podiam estar em Cuba, nem na Venezuela, nem no Brasil. Também não podiam estar no México. E essa era basicamente a ideia da doutrina Monroe. Europeus, fiquem, por favor, do seu lado do Atlântico. Isso acabou levando os americanos a expulsar a Spumenoso-Khan. Isso mesmo. Em 1898, eles foram expulsos, e os cubanos no começo ficaram felizes. Acharam, chegaram os libertadores, agora estamos livres. Até perceberem que na verdade eram só os novos donos da casa. E os americanos também assumiram as Filipinas como potência colonial, e por aí vai. Ou seja, na minha opinião, a doutrina Monroe foi basicamente um recado aos europeus. Saiam daqui, queremos colonizar ou controlar toda essa região por conta própria. E hoje eu vejo que chegou o momento de a gente encarar de frente o fenômeno do imperialismo dos Estados Unidos. O meu conselho aos europeus é que de jeito nenhum sigam cegamente os Estados Unidos em todas essas guerras. Sabe, quando Clinton bombardeou a Sérvia em 1999, os franceses estavam juntos. Os alemães também bombardearam. Ainda era o governo do Gerhard Schröder e do Joschka Fischer. Os espanhóis participaram, os dinamarqueses, os noruegueses, os turcos bombardearam, os italianos também. Os americanos disseram estamos em guerra e todos os países da OTAN entraram junto. E hoje eu já não vejo mais isso assim. Quer dizer, agora a gente critica mais. Mas, se eu tiver que elogiá-lo por alguma coisa, seria justamente esse ponto. Quando ele disse liberar o Estreito de Hormuz à força, nisso eu não entro. Vamos ver ainda, né? Isso ainda vai se ver. Mas, de qualquer forma, a Bundeswehr, o exército alemão, na verdade, não tem nenhuma função ali. Não precisa lutar pelo controle do Estreito de Hormuz. E também não tem como fazer isso. Mas como você disse muito bem, as peças estão sendo embaralhadas de novo. O tabuleiro agora inclui também a Eurásia. E eu diria que a Europa, e também a Alemanha, deveriam manter relações pacíficas com a China e com a Rússia. Sabe, importar petróleo e gás natural da Rússia para a Alemanha. E vender produtos alemães para a China, enquanto compramos produtos chineses na Alemanha. Assim, ao longo dos próximos 50 ou 100 anos, seria possível garantir prosperidade, riqueza e segurança. O que não faz sentido é dizer com a China não queremos nada, eles são maus. Ou da Rússia não queremos nem petróleo nem gás, eles são maus. E aí a gente se prende totalmente a Washington. E quando eles caírem do penhasco, a gente pula atrás. Isso simplesmente não é uma política inteligente.
Essa lealdade aos Estados Unidos, essa lealdade das elites europeias, tem a ver com o fato de que essas elites ligaram suas carreiras a organizações transatlânticas. Eu acho que, em parte, sim. São redes, claro. E, de certa forma, isso funcionou, digamos, de 1945 até 1991. A lógica era mais ou menos assim. Eu repito tudo o que o presidente americano diz e, com isso, fico mais rico. Talvez esse fosse simplesmente o plano. Nada muito complicado. Mas aí, por exemplo, quase não se criticou a guerra do Vietnã. Pelo contrário, dizia-se, não, é importante que vocês combatam o comunismo lá e tudo mais. Também não se criticou muito o golpe no Irã, em 1953, porque se dizia, não, os iranianos são perigosos ou algo assim. Muita coisa foi simplesmente aceita e acompanhada sem questionar. A Líbia já tinha sido bombardeada lá em 86, né? E na época disseram tudo bem, tem que ser assim, e pronto. Mas agora a gente está numa situação completamente diferente. E eu acho que os europeus também estão percebendo que desse jeito não dá para continuar. Quer dizer, essa ideia de vamos mandar o tanque Leopard para a Ucrânia, e aí o Zelensky vai até Moscou e derrota o Putin. Isso, desde o começo, era totalmente... Bom, o Merz disse que o Putin não tem chance de vencer essa guerra. Sim, o Merz disse isso, mas ele está enganado. O Putin vai insistir, como sempre disse, que a Ucrânia não entre na OTAN. E se a OTAN acabar perdendo a guerra na Ucrânia, então a gente precisa parar um pouco para pensar e dizer, não seria melhor, primeiro, dissolver a OTAN? Seria a minha proposta agora? Ou então a Alemanha sair da OTAN? A gente liga para a Rússia e diz, olha, vamos reconstruir, dentro da OSCE ou de outras estruturas, um sistema pan-europeu. A gente precisa de algum tipo de infraestrutura de segurança na Europa, onde a Alemanha, França, Polônia, Romênia, Ucrânia e Rússia simplesmente digam uns para os outros, vamos combinar de não nos matar. Essa é, na verdade, sempre a melhor situação, porque nós na Europa já travamos tantas guerras uns contra os outros. Não faz sentido agora querer dissolver a OTAN e reviver aquelas guerras antigas. Isso só iria destruir tudo. Mas eu acredito, e digo isso como pesquisador da paz, que a minha visão, ou talvez a minha esperança, é que a gente chegue a um ponto na Europa em que possamos dizer essa guerra na Ucrânia foi um grande erro. Ela foi provocada pela expansão da OTAN para o leste. E no fim das contas, foi desencadeada pelo golpe na Praça Maidan, em 20 de fevereiro de 2014. Depois disso, veio a Guerra Civil, que você estudou com tanto detalhe. Depois veio a invasão russa, que foi ilegal, mas também provocada. Agora estamos nessa situação, no ano de 2026. E a pergunta é, como vamos seguir em frente? A ideia do Merz de ter uma confrontação total com a Rússia, eu acho completamente errada. É estrategicamente o oposto do que deveríamos fazer. A gente precisa olhar o mapa e pensar, onde está a Europa? Onde está a Alemanha? Onde está a Rússia? E onde estão os recursos naturais? Com quem podemos realmente fazer comércio? E eu sinceramente acho que a política alemã, o próprio parlamento, deveria ter mais coragem para dizer o governo está errado nesse ponto. Nós deveríamos buscar a paz com a Rússia. Acho que aí realmente cabe um pedido de desculpas. Tipo o que fez o Willy Brandt quando se diz, olha, não deu muito certo, foi mal, algo assim. Eu ainda não perdi a esperança de que o eixo Berlim-Moscou possa se recuperar. No momento ele está quebrado, mas é como uma perna quebrada. A gente sabe que pode sarar, só que precisa tirar o peso de cima. Quando a perna está quebrada, você não pode sair pulando com ela. Primeiro tem que aliviar, deixar em repouso, e aí sim, a Erdvoltheit se unir. E aí dá para fazer encontros de amizade, dá para pedir desculpas, isso é importante. Dá para ter atividades em comum, tipo aquela diplomacia do ping-pong entre chineses e americanos. Poderíamos fazer partidas de futebol, por exemplo. Olha, nem sei tudo o que eu proporia,
ou torneios de xadrez com os russos. Tem muitas ideias possíveis, porque eu acho que os russos também têm um certo carinho pela Europa. Afinal, até os Montes Urais, a Rússia ainda é Europa. E por que a gente deveria dizer para Moscou, pelos próximos 30 ou 50 anos, vendam todo o petróleo e o gás para os chineses? Eu não vejo sentido nisso. Claro, vocês podem fazer comércio com a China. A Rússia é grande o bastante para isso. Mas seria importante para a gente, na Suíça, para todos na Áustria e também para todos na Alemanha, que a gente pudesse negociar com a Rússia de forma pacífica e comprar matérias-primas de lá a um preço justo. Para mim isso é algo muito claro. Isso precisa dar certo. É para isso que existem os diplomatas. Eles foram formados para isso. Eles deveriam ir até lá e dizer, de preferência em russo, se souberem, o que não é o meu caso, e dizer, pessoal, foram dias difíceis e nem sempre tratamos vocês com amizade. E também não é preciso abandonar completamente a posição que se tinha antes. A gente ainda pode dizer que a invasão da Ucrânia é sim uma violação do direito internacional. Mas também vemos que a expansão da OTAN para o leste, a qual nós mesmos demos aval, e cada país precisa concordar com isso, também não foi uma boa ideia. E agora com os Estados Unidos, a gente vê que eles também participaram daquele golpe. Neste momento, estamos reavaliando as coisas. Vocês estariam dispostos a fazer um torneio de xadrez da amizade? E se a gente fizer isso, vocês podem até ganhar. Depois disso, estariam dispostos a reabrir os gasodutos Nord Stream e voltar a nos fornecer gás natural a um preço acessível? Porque a gente precisa disso. Não dá para dizer simplesmente, vamos abrir mão de energia. Que tipo de plano seria esse? O historiador Dr. Daniele Ganser diz que o ataque da Rússia à Ucrânia foi ilegal, mas que a OTAN o provocou com a expansão para o leste, inclusive com o golpe na Praça Maidan. Agora, as relações com a Rússia precisam ser restabelecidas, especialmente as energéticas, e a OTAN deve ser dissolvida. Muito obrigado por essa conversa. Aqui no programa Contra a Corrente, mostramos posições e perspectivas que a mídia de propaganda prefere esconder.